Ela é patrimônio cultural da humanidade. Já foi um dos maiores povoados de toda a América Latina. E sua rica história de mais de 300 anos está escrita em ouro e sangue. Eu estou aqui numa das mais encantadoras cidades de todo o Brasil, Ouro Preto. O nome Ouro Preto foi dado em alusão à grande quantidade de minério de ferro que era encontrado aqui, que muitas vezes enferrujava e se fundia com o ouro, formando uma espécie de metal amarelo ocre, escurecido, como se fosse uma espécie de ouro podre, o que acabou dando origem ao nome da cidade, Ouro Preto. Lembrando que a cidade já foi Vila Rica. Esse é um ouro preto, então? Por isso que a cidade veio chamar Ouro Preto, porque nosso ouro aqui, ele vem junto com o minério de ferro. Tritura tudo e faz a separação por densidade para separar o ouro do minério. Vai para o fundo da bateia e o restante sai com a ajuda da água. Então esse seria o ouro preto? Isso. É o ouro misturado com minério de ferro. É isso mesmo. Nessa igreja a gente vê um pouco de toda a genialidade do mestre Aleijadinho. Seja na fusão de elementos, a gente vê que aqui a gente tem elementos emprestados do ambiente bélico, como canhões, bolas de ferro, né? Até nessa transição do barroco para o rococó, bebendo na inspiração da arte francesa. E se o Vaticano tem a Capela Sistina, aqui na igreja de São Francisco de Assis, o mestre Ataíde, amigo de Aleijadinho, fez esse teto esplendoroso que reflete um pouco da mitologia, que bebe na inspiração francesa, coloca anjos de pele morena, como eram os habitantes dessa região, inclusive insere o próprio Aleijadinho, na época com 27 anos de idade. E essa aqui é a representação estilizada de um leão pela lente genial e criativa do mestre Aleijadinho. Como aqui a gente não existiam leões, ele também não era uma pessoa viajada, ele utilizou elementos da fauna local, como o macaco, por exemplo, orelha de porco, criando uma obra totalmente sua. Assim, de 1700 até 1760, nós tivemos igrejas no Brasil e nessa região com muita presença do ouro. A partir de 1760 se inicia um ciclo de uma certa decadência dessas minas de ouro. E as igrejas, esse é um exemplo, né? Elas não passam a ter essa quantidade de ouro que a gente via em igrejas do início do século XVIII. E essa numeração aqui no piso indica os túmulos dos paulistas de classe média, que deixavam 10% das suas barras de ouro para a igreja, comprando assim um terreninho no céu. Por favor, marca lá no Insta pra gente propagar esse projeto que eu faço aqui. Qual o seu nome, amigo? É meu nome, Mirim Santos. Mirim Santos, o artista aqui de Ouro Preto. E como ele mesmo diz, toda vez que eu me torno criativo, eu sou menos destrutivo. É isso? É isso mesmo. E olha o centrinho de Ouro Preto, que charme que é essa cidade. Será que essa padoca foi projetada pelo Aleijadinho?
E eu estou agora aqui na Praça Tiradentes. A Praça Tiradentes é como se fosse o marco zero, é o limite, né? É o limite entre a cidade portuguesa, né? Entre a parte da cidade sul, que tem mais origem portuguesa, e a parte norte, que tem uma origem mais paulista, por causa dos bandeirantes que chegaram aqui para explorar o ouro e as riquezas minerais da cidade, que se estabeleceram naquela parte da cidade e sofre mais a influência desse período. Os paulistas, né, os bandeirantes, eles chegaram aqui em 1698, ou seja, há 400 anos, né? E eles ficaram conhecidos por bandeirantes, porque eles vinham com umas bandeirinhas para dizer que não eram europeus, eram brasileiros, eram paulistas, e acabaram recebendo essa alcunha de bandeirantes. E lá vamos nós, escada abaixo. E como entrada a gente pediu torresmo ou barriga de porco crocante com uma geleia de goiabada e brusquetas de queijo brie com cogumelos fungo. E eu pedi um drink aqui que se chama Morena Tropicana. Vem limão, tahiti, abacaxi, hortelã, cachaça e cubos de gelo de garapa. Olha só que exótico. E de prato principal a gente pediu um filé kids e um filé à brasileira, farofa de banana da terra, filé, batatas coradas, ovo e molho madeira ou algo parecido com isso. E o negócio aqui é tão mineiro que a conta vem num coador. Olha que interessante. E aí, tá gostando desse vídeo, dessa cidade espetacular chamada Ouro Preto? Então quero saber por que você não curtiu o vídeo ainda? Não fez um comentário? Não é assinante do canal? Então vamos lá, faz isso agora que tem mais coisa interessante aqui de Ouro Preto. O vídeo continua. A origem desse povoado começa por volta de 1698, quando alguns bandeirantes paulistas começaram a encontrar ouro nas margens aqui de seus rios, né? Isso iniciou uma espécie de corrida do ouro. Durante mais de meio século, ou seja, aí do início de 1700 até por volta de 1760, essa cidade ou essa região inteira também viveu uma espécie de febre do ouro. Essa cidade extraía uma quantidade de ouro, uma coisa assim inimaginável, corria ouro na chuva, assim, não é? E foi uma riqueza e uma opulência que ajudou a enriquecer muitos comerciantes, adornou de ouro muitas das igrejas daqui do Brasil e também de Portugal e ajudou a enriquecer o caixa da coroa portuguesa. E agora a gente vai visitar a Casa de Mineração Santa Efigênia para ver como era o processo de extração de minério de ouro aqui de Ouro Preto. E agora a gente vai entrar na mina de ouro 13 de maio. Quem escavou essa montanha aqui sabia o que está fazendo. É oca, é barro. Então eu sou técnica inglesa, com especialista africano. Ela toda, a movimentação, a técnica dela de ovo, é o peso em cima. É como um ovo em pé, você não quebra ele de jeito nenhum. Vocês veem o sedimento? Olha. Tá vendo? Então eles entravam abrindo desse lado, cavando aqui. Havia escravos infantis aqui, crianças? 7 anos de idade. 7 anos de A idade. partir de 7, eles colocaram. No segmento a gente vê, tira da cumbuca. Eles colocavam cumbuca, olha o mineral. E tem uma hora que essa mina vai ficando bastante estreita, vai parecendo um caminho de minhoca isso aqui. Vamos puxando com as garras, se ela precisar de castigo, para poder colocar a barriga, para não atingir o veneno, e castigava ela para não atingir o feto. Olha, é um absurdo a forma de castigo, a forma de posição que eles tinham. Porque escravo era mercadoria, né? Era mercadoria. Então castigava, mas sem estragar a mercadoria, né? Sem estragar. E sem perder, porque se fosse homem, valorizava porque ele era lucro para ele. Podia trabalhar mais, né? Era, trabalhar mais. Imagina a perda que era para eles aqui. Quantos que morreram aqui para poder escavar? Porque escravo era caro. Escravo era caro. Já viu tempo para inglês ver? Para inglês ver. Na costa brasileira, quem tomava conta da costa era a frota inglesa. Os capitães de navio, para poder traficar escravos,
tinha que passar pela frota. Então eles iam na Angola, enchiam o navio de galinha, os viveiros cheios de galinha, e colocava escravo no porão e passava pela frota. As galinhas só para inglês ver. Atravessava, chegava lá no Porto de Galinhas, em Pernambuco, Porto de Galinhas. Deixava as galinhas, ia numa enseada disfarçada e tirava escravo. Onde cabia 100, tirava 500 escravos. Assim era para poder tapear os ingleses. A partir da metade do século XVIII, sobretudo ali por 1760, toda essa abundância generosa de ouro que a gente encontrava por aqui começou a escassear. E a coroa portuguesa, cada vez mais dependente desse ouro que jorrava do Brasil, começou a intensificar a pressão contra o contrabando de ouro, ou seja, o ouro que era vendido, exportado sem passar pelo crivo da coroa portuguesa, sem pagar o imposto para a coroa portuguesa, e com isso aumentaram muito os conflitos entre os mineiros, né, entre os brasileiros, paulistas, aqueles que produziam e extraíam ouro, os comerciantes, e também a coroa portuguesa. E toda essa pressão da coroa portuguesa por arrecadação, por fiscalizar, né, o processo de extração de ouro aqui dessa região, acabou por insuflar um dos mais importantes movimentos políticos da história do Brasil, a Inconfidência Mineira, que tinha no Marte, né, Tiradentes, um dos seus principais expoentes. E essa igreja aqui de Santa Efigênia, o interessante é que ela foi projetada pelo mestre Aleijadinho, mas ele teve que fazer isso de maneira escondida, porque ele era contratado exclusivo da classe média paulista, então ele contribuiu para essa igreja sem que ninguém soubesse. E você enxerga nela a assinatura característica dele, que são aqueles 3 anjinhos, só que para disfarçar ele colocou os anjinhos meio separados, meio bagunçados. E essa belíssima igreja, ela era a igreja dos escravos. Você pode ver, né, que além da Santa Negra, né, a gente tem aqui a representação de um Papa negro, o que seria um escândalo para a época, e mesmo os anjos aqui entalhados, a gente tem anjos mulatos, né, que representam a fusão do branco e do negro. Além disso, por ser uma igreja cujos frequentadores eram apenas escravos e negros, ela traz aqui toda uma representação, um simbolismo da cultura africana, do mar, das conchas, das ostras, algo que não era bem visto na religião católica da época. E como uma igreja de escravos conseguiu atingir esse adorno suntuoso, se deve à figura do Chico Rei, um escravo que conseguiu amealhar uma boa quantidade de ouro no seu trabalho e com isso dedicou esse templo ao culto religioso dos africanos aqui em Ouro Preto, antiga Vila Rica. A FIFA enviou tanto dinheiro que normalmente as igrejas levam 10 anos para ser reformadas, 7 anos. Sabe quanto tempo levaram para deixar essa igreja do jeito que ela está agora que vocês estão vendo? 7 meses. E bem em frente à igreja de São Francisco tem o quê? A feirinha de artesanato de pedra sabão, que é uma pedra típica aqui dessa região de Ouro Preto. Portanto, se você não gosta de gastar, seja liso feito um sabonete e tira a sua família daqui. Se gostar, aproveite, que é muito bacana. Vamos ver aqui como funciona esse brinquedo. Demonstração. Tem a garrafinha de leite, do quê? E de pinga. E de pinga. Dá leite pra ele. Cadê? Ih, acho que ele não quer leite. Acho que ele não quer leite. Pinga. Pinga, vamos ver. Ah, pinga grudou aí, ó. Agora não solta Nem mais. solta mais. E até eu, que não sou de compras, sucumbi e comprei uma escultura de máscara. O que você achou dela? Ouro Preto é segura? Eu suponho que sim, mas veja só que interessante. Fica todo o material do pessoal do artesanato, passa a noite aqui e ninguém mexe. Então suponho que essa seja uma cidade segura.
E sexta-feira é dia de rock, bebê, e o rock rola na Tenente Pimenta Rock Bar. Yeah, baby. E pra comer eu pedi um clássico da casa, o Tenente Pimenta Burger. Meu filho pediu outro hambúrguer, tá bom, filho? Fala aí. Não tá bom demais. Tá com a boca cheia porque tá bom. E o outro filho pediu uma pizza com champignons. A esposa pediu uma burger também. E aqui da varanda do Tenente Pimenta, olha o visual. Viajar nessas cidades históricas de Minas é uma viagem no tempo, é como você voltar 300 anos no tempo e é uma forma também de você se sentir um pouco em Portugal, que remete um bocado a essa arquitetura colonial que a gente encontra aqui em Ouro Preto. E essa é a igreja de São José dos Homens Pardos, que podiam frequentar apenas os homens mestiços, filhos de brancos, portugueses ou europeus, com índios. Fim de tarde, friozinho, pede o quê? Um café. E a gente veio aqui na esquina da Realeza, olha que chique. E olha o charme que é essa cafeteria. E eu pedi um choconhaque, que é um chocolate meio amargo com conhaque. E também um bolo do dia, que é de fubá. Que é coisa mais mineira do que isso? Uai! E de noite a cidade de Ouro Preto fica iluminada apenas por essas lamparinas. Isso acaba dando à cidade um certo charme, apesar da iluminação ser talvez um pouco abaixo do que se consideraria normal. Isso acaba fazendo com que a gente volte ainda mais no tempo. Aliás, outra característica da cidade é a inexistência dos postes de luz, com aquela fiação que dá uma enfeiada na cidade, e com isso ela preserva ainda mais o seu ar colonial. Afinal de contas, não existia poste de luz elétrica 300 anos atrás. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa cidade espetacular que eu carrego no coração. Ouro Preto, cidade histórica de Minas. E claro, não deixe de curtir o vídeo, faça o seu comentário. Você já visitou Ouro Preto? Você conhece alguma cidade histórica de Minas? Já foi em Portugal? Acha que Ouro Preto lembra um pouquinho algumas cidades portuguesas? E mais, já assinou nosso canal? Assine, porque isso ajuda o YouTube a entender que o nosso canal é relevante e continuar te mostrando vídeos como esse.